e até para anular a existência de Deus. Karl Marx, com o seu materialismo dialético, afirmou que Deus é apenas uma criação e invenção do homem. Ele tentou expulsar Deus da história. Depois, Sigmund Freud, pai da psicanálise, tentou eliminar Deus do nosso inconsciente, varrendo da nossa mente. Depois veio Charles Darwin, tentando eliminar Deus da ciência. Também veio Nietzsche, dizendo que Deus morreu. Dostoiévski disse que se Deus não existe, então não tem referência de nada. Tudo é possível. Vem Richard Dawkins, o patrono dos ateus, e diz que Deus é um delírio. Mas na verdade, Deus está no trono. O Cordeiro está com o livro da história nas mãos. E a história não está à deriva. Daniel 11:32 diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. E Jó 42, versículo 2, Jó diz que Deus tudo pode. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então eu gostaria que hoje nós olhássemos para esse texto para perceber que a história não é cíclica como pensavam os gregos. A história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, sem rumo, ou aceleradamente rumo ao desastre. A história caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E Deus está no trono. E o Cordeiro está com o livro da história nas mãos. A história, portanto, faz sentido. Quando hoje nos reunimos aqui para comemorar os 165 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, o sentimento do nosso coração, primeiramente, é de gratidão. Segundo, é reconhecer o cuidado e a soberania de Deus. Porque o nosso missionário pioneiro vem para cá em tempos de avivamento na sua pátria. Um avivamento extraordinário varreu a sua nação nos idos de 1857 a 1859. E ele vem para o Brasil sob a égide desse avivamento. Ele vem com o seu coração ardendo por esta chama. Ele vem debaixo desse signo do avivamento. E aqui viveu entre nós apenas 8 anos. Com 26 anos ele veio, com 34 anos ele morre em São Paulo. Mas deixou uma semente. E essa semente nasceu, cresceu, floresceu, frutificou. E a maioria de nós, talvez, que está aqui hoje, é fruto deste ministério. Louvado seja Deus por isso. Mas hoje eu não quero falar da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é apenas um ramo desta igreja maior, que é a única igreja verdadeira, que não é a presbiteriana, não é a batista, não é a metodista, não é a assembleiana, não é a comunidade A, B, C ou D. A única igreja é aquela lavada no sangue do Cordeiro. É aquela que não tem uma placa que a distingue, porque ela está entre todas as denominações. Ela é composta de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, que foram regenerados pelo Espírito Santo, que foram selados pelo Espírito Santo,
cujo nome está escrito no livro da vida. Esta é a igreja, a noiva do Cordeiro, que Jesus voltará em glória para buscar. Hoje eu quero tratar com vocês exatamente desta visão de Deus sendo soberano e estando no trono, porque é assim que nós observamos o texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. E para entender isso, é preciso olhar para o verso 4, porque o tempo é difícil. A hora é amarga. E esse primeiro século, porque João escreve no final do primeiro século, foi todo turbulento. Turbulento desde César Augusto, que governa do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Turbulenta a história no período do seu sucessor, Tibério César, que governou de 14 a 37. Turbulenta no governo de Calígula, de 37 a 41. Turbulenta no governo de Cláudio, de 41 a 54. Turbulenta no governo de Nero, de 54 a 68. Mais turbulenta ainda nos tempos de Vespasiano, período em que Jerusalém cai nas mãos dos romanos, que se inaugura o Coliseu Romano, aquele anfiteatro da morte. Turbulento no período de Tito Flávio, que governa de 79 a 81. Muito turbulento no período de Domiciano, que governa de 81 a 96, quando esse livro foi escrito, o livro de Apocalipse. João está banido numa ilha, numa colônia penal, aquela ilha do Mar Egeu, quando todos os apóstolos estavam mortos, a igreja massacrada, os crentes queimados vivos, crucificados, jogados às feras. E João, o sobrevivente do grupo apostólico, está banido, isolado, solitário, para morrer na velhice, como que num campo de concentração de solidão. Foi quando então ele recebe uma ordem: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E quando ele sobe, ele vê um trono. E ele não ousa descrever quem está no trono. Apenas descreve-o com o reflexo e a beleza das pedras preciosas mais puras, mais nobres, mais caras.